dia, seja muito bem-vindo ao canal Cartaz de A a Z, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco aí da história do esboço, né? Uma técnica muito utilizada até hoje e que você pode empregar também no cartaz de papel de supermercado, tá bom? Essa técnica surgiu há muito tempo atrás, tá bom? Nas oficinas, né, nos salões e letreiros, principalmente aí na época da política, né? Hoje, com o esmalte à base de água é possível sim, né? Ele seca rápido, então é para você trabalhar tranquilo aí seguindo o nosso tutorial. Se você não sabe do que eu tô falando, siga o canal, tá bom? Tem uma playlist aí que abrange tudo, né, sobre cartaz de papel. O esboço era muito utilizado aí, né, nessa época. Por uma pessoa, né, que já dominava aí, né, aquele cara que era o sênior, né, até às vezes o mestre mesmo, né, do salão, esboçava, tá bom? E o aprendiz, né, assim como eu, vejo alguns exemplos aí de faixas de pano. Um aprendiz como eu ia lá e preenchia. Foi assim que eu aprendi a trabalhar e assim que muita gente aprendeu, né? O cara esboçava na mão, tá bom? Hoje nós temos aí grandes recursos, né? Mas era feito na mão. E o aprendiz, né? O fraldinha como eu, ia lá e preenchia as letras. Foi assim que eu aprendi. Na época das eleições, então, isso se tornava uma febre, né? Muita gente trabalhando junto aí, muito trabalho, muito serviço. E o principal, nessa época, na eleição, as faixas tinham que ser padrão, né? Todas iguais, tá bom? E também com a logo do partido. Então, o cara que manjava é quem fazia o esboço e nós preenchíamos as letras. Basicamente, essa é a história do esboço. Esboço e preenchimento no meu canal estão em outro vídeo, tá bom? Aqui você tem só uma pré-visualização aí rapidinha do que é o esboço. Ele é assim mesmo, tá bom? Você forma a letra, tá? Depois você preenche com outra tinta. Aqui você está usando o canetão e a tinta à base de álcool. Na segunda parte do vídeo, nós vamos falar aí sobre o preparo da tinta, né? Nesse vídeo, então, um pouco da história, como preparar a tinta, calcular, etc. para você trabalhar também. Se não entende nada do que eu tô falando, basta seguir o canal aí, com certeza os vídeos ainda serão lançados, né? Já estão prontos, tá bom? E você vai poder seguir aí o passo a passo também. Geralmente essa regra serve para cartazes especiais, cartazes grandes, tá bom? Mas você pode aplicar também em cartazes pequenos. O preparo da tinta à base de água, né, o esmalte, ela fica bem fininha, tá bom? Então é uma coisa que rende e rende muito mais que a tinta álcool. Então a tinta à base de água vai servir para preencher o esboço feito com a tinta à base de álcool, tá bom? Basicamente é isso. Uma grande dica para quem trabalha com pincel é não tirá-lo até terminar o esboço, tá bom? Você leva o máximo que você puder aí, espalhando a tinta. Mas isso está em outro vídeo, como já foi dito. Tem também o vídeo dos materiais, né, que você vai usar. O vídeo do esboço em si.
Enfim, listagem, playlist completa aí para você dominar essa técnica também. Para calcular, você pode usar a regra de 3 simples, né? Natureza embaixo de natureza, multiplica em x, tá bom? E divide pelo valor que você quer saber, que é o x ali embaixo, tá bom? Então, basicamente é isso. Se você não sabe o que é a regra de 3 simples, você tem aí uma outra opção, né? Pode usar uma calculadora, né? Tá bom? Calculadora aí do seu PC, ou calculadora do seu smartphone, do Google. E achar quanto é 30 ou 50%, depende, né? Da tinta álcool, depende qual tinta você está usando aí, varia. Então, não se esqueça, o principal, fazer testes antes, tá bom? Mas você pode usar a calculadora e basicamente é isso. Em algumas tintas aqui eu consigo 50%, né, de rendimento. Calcule aí, faça uma métrica. Uma tinta de 1 litro, na proporção, eu conseguiria meio litro de tinta álcool para esboço, tá bom? Rendimento sensacional na tinta álcool e rendimento maior ainda na tinta à base de água também. Custo quase zero. Enfim, outros detalhes estão no vídeo em si, tá bom? Um grande letrista que me ensinou, né? Zé Flávio me ensinou a calcular a proporção aí sobre a tinta. Lembrando que depende da tinta e depende do álcool também. Álcool de posto de gasolina é imprescindível, tá bom? De qualidade e também da marca, né? Outra maneira de você calcular é um vidrinho aí simples, né? Como esse que eu postei. Você coloca o vidro, a tinta e depois, né, no olhômetro, né? Como diz o mineiro, no zóio, você calcula aí 1/3, né, de álcool. Enfim, é isso, galera. Basicamente, eu gostaria de te lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal para receber aí, né, os vídeos. E siga, né, a playlist. É importante você seguir o passo a passo aí. Cada item vai ter um vídeo, tá bom? Esboço, preenchimento, e também eu vou falar sobre alguns conceitos, né, do letrismo aplicado ao cartazismo também. O primeiro já está pronto, tá bom? Que é o conceito de tempo da letra, né? Então, tá aí no canal também. E basicamente é isso. Eu tive que editar esse vídeo, né, porque deu direitos autorais também. Eu não sei que o YouTube tem comigo, mas agora eu peguei umas musiquinhas da própria playlist aí. Não acabou não, pera aí que tem, né? Oi, cheguei. Vou estar sempre aqui ajudando o tio Deluque no roteiro. Ele é meio devagar nisso. Fala para o pessoal se inscrever, curtir. Interagir, tio, ajuda o canal e não paga nada. Obrigado por assistir nosso vídeo. Até mais. Ah!